Ora viva, mais uma vez aqui na vossa Loures TV, a rúbrica Poder Local Loures. Hoje temos um convidado especial, muito especial, de todos conhecido, não precisa de grandes apresentações. É o engenheiro Carlos Teixeira. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. senhor engenheiro. Foi presidente da Câmara Municipal de Loures, antes disso presidente da Junta de Freguesia de Loures. Um homem, quando se pensa em autarquias, pensa-se no Carlos Teixeira, em Loures. Um homem com uma grande experiência e com um grande conhecimento do seu município, como é um município qualquer. É apenas o segundo município a seguir a Lisboa no indicador populacional, sendo certo que Sintra também tem muita gente e, portanto, ando ali segundo, terceiro em termos de populacional. É um grande município, de facto, e Carlos Teixeira, quando recebeu o município de Loures, já nos idos de 2001, pronto, ali no início do século, recebeu com que herança? Bem, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que me estão a dar para poder partilhar convosco a minha vivência em Loures nos últimos anos. Falar do passado é sempre a pensar na construção de um futuro melhor. Recordar, como diz o povo, recordar é viver. Exatamente. Eu tenho uma vida ligada a Loures de muitos anos. Fui funcionário da Câmara de 81 a 87, no Gabinete de Estudos e Projetos. Portanto, eu sou um trabalhador que cheguei a presidente e utilizei muito essa expressão para provocar, no bom sentido, muitos dos nossos colaboradores, incentivá-los a esforçarem-se e a trabalharem para conseguirem atingir os seus objetivos. Relativamente à pergunta, o estado em que eu recebi o Conselho de Loures, é uma coisa que não é muito agradável falar. Procurámos na altura não levantar muitas ondas, porque não podíamos assustar aquelas pessoas que viviam e trabalhavam em Loures. Loures era só, não porque tivéssemos feito alguma auditoria ou tivéssemos feito qualquer outra demonstração pública do que estava a acontecer. Loures era só o segundo município mais endividado do país. Era pública, as finanças públicas que transmitiram, as notícias que saíram no jornal eram assustadoras. Portanto, só Setúbal estava pior do que Loures. Herdámos uma situação complicada no 8 de janeiro, nós estávamos postos a 8 de janeiro, no dia 15 de janeiro, sou confrontado com um contacto que não havia dinheiro para pagar os salários dos trabalhadores e reuni com o meu vice-presidente e com os outros vereadores, que as pessoas assustaram-se, não é? E que queria denunciar o caso. O que eu referi apenas foi que nós tínhamos sido eleitos para resolver problemas, não para arranjar desculpas. Negociámos com a entidade que pagava, onde a Câmara teria o dinheiro, facilitaram-nos o pagamento nesse primeiro mês e a partir dali começámos a ter uma gestão bastante rigorosa sobre o município. Para dizer que o saldo de gerência transformado em euros era cerca de 5.000 euros, 5.200 euros, ou 52 mil euros, era assim uma coisa. Nós deixámos agora 5 milhões e qualquer coisa de euros e como dizem... É uma questão de zeros. É uma questão de zeros. A dívida do município de Loures, transformado em euros, que nós passámos dos escudos para os euros, era o equivalente a 72 milhões de euros. 72 milhões de euros. O que nós deixámos, e deixámos também um número enorme de equipamentos feitos, era de 48 milhões. Estávamos no top 10 nacional, com a maior capacidade financeira. Portanto, 48 milhões de euros é muita dessa dívida, até provenia, é dívida há 30 anos, e portanto provinha, inclusivamente, da gestão da CDU. Mas nunca foi para nós assustador, porque o dinheiro que a nossa dívida tinha a ver com investimento na habitação social, na educação, na saúde, uma série de equipamentos sociais que tivemos que apoiar, e portanto é uma boa dívida, a bem dizer. Há municípios que têm 900 milhões e que foram impedidos de recorrer ao crédito. Loures conseguiu agora pedir 12 milhões de euros, mais 6 milhões de euros de curto prazo. Portanto, sinal de que, independente, apesar de dizerem que agora nós equilibramos as contas, nós tivemos um empréstimo aprovado de 39 milhões de euros. Não utilizámos um cêntimo porque o spread do empréstimo foi alterado e era caríssimo e íamos hipotecar o futuro. E, portanto, esse empréstimo, onde estariam muitas obras que tivemos que adiar,
foi para não hipotecar o futuro de Loures. Tivemos essa consciência e, portanto, depois fomos acusados de não ter feito algumas infraestruturas, mas o dinheiro estava tão caro na altura que, se recorrêssemos ao crédito, era um desastre. Resolvíamos um problema, mas trazíamos certamente outro problema para o futuro. Portanto, isto a nível da Câmara. A nível dos serviços municipalizados, tivemos uma herança magnífica, no sentido negativo. À altura, na construção da Etar de Frielas, o município aplicou uma multa ao consórcio construtor da Etar de Frielas de 7,5 milhões de euros. Portanto, 1,5 milhão de contos à época. E nos serviços municipalizados afetaram obras a esses supostos, a essa multa que iriam receber de 7,5 milhões de euros. O que é certo é que em 2002 a decisão do Tribunal foi que o município perdeu a causa e teve que pagar 7 milhões de euros, depois de negociado, se tivemos que pagar 7 milhões de euros ao consórcio. Portanto, o que era de 7 milhões e meio de receita passou a ser despesa. Entrei nos serviços municipalizados com 14 milhões de euros só num processo administrativo negativo que a CDU branqueia de uma forma escandalosa, procura branquear isto. Naturalmente que já abordei, sendo eleito na Assembleia Municipal, já abordei esta questão, já lancei o repto para dizerem que é mentira. Não conseguiram dizer que não é 14 milhões, não é 14 milhões, é 13 milhões 997, não chega bem aos 14 milhões. E, portanto, foi a herança que começámos isto logo em 2002, para ver como é que nós começámos. Quando saí, os serviços municipalizados estavam com resultados positivos à volta de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E, portanto, não se consegue entender como é que se critica tanto. Estávamos a reduzir as perdas, estávamos a fazer investimentos na telegestão, fizemos investimentos de grande qualidade. Parou tudo, aumentaram as perdas, as cobranças diminuíram, agora vai haver um aumento de cerca de 1,5% na água. Portanto, não se consegue entender o que é que andam aquela gente a fazer. O Sr. Presidente diz que a grande vitória para o mandato é ter feito um acordo com Odivelas, ter salvo os serviços municipalizados. Nós sempre tivemos um acordo com Odivelas, sempre gerimos em conjunto. Durante vários anos, tivemos em conjunto na gestão. Odivelas nunca se queixou. A questão era ter um assessor ou não ter um assessor. Era o tacho que estes agora conseguiram resolver por esta maneira. Enfim. No início, a Odivelas tinha uma representação. Tinha. Nós chegámos a ter 7 administradores nos serviços municipalizados, 3 eram de Odivelas. Portanto, com o Manuel Vares foi assim negociado. Depois, o Manuel Vares sai em 2005, vem a Presidente Susana Amador e eu sou convocado por Diário da República para ter uma reunião com Nadegal, por o Sr. Ministro na altura, Miguel Cabrita, que era o Secretário de Estado de Autarquias Locais, ou Ministro das Autarquias Locais, para o processo de partilha a pedido de Odivelas. E nós fomos à reunião em 2006. Odivelas é que deu mote a isso, era um processo que devia ter sido resolvido em 98, quando Odivelas sai de Loures. Portanto, era um assunto que devia estar resolvido desde 98, não foi resolvido. Portanto, a culpa não foi... quem acordou este processo de divisão não foi o PS, nunca nem foi o Carlos Teixeira. Quem acordou foi o Sr. Demétrio Alves, na altura, Presidente da Comissão Instaladora, Manuel Vares. Não foi o Carlos Teixeira, não teve nada a ver com este processo. E hoje procura-se dizer que é o Carlos Teixeira que teve a responsabilidade, que queria partilhar, que queria fazer o processo. Não. Quem assumiu foi Demétrio Alves e Manuel Vares. Não há aqui mais nada, não há qualquer dúvida. E o processo foi evoluindo. Hoje a ferida ficou aberta e foi crescendo. Não havia maneira de fazer a ligação entre os dois municípios administrativa de forma mantendo-se pública e gerida por dois municípios. Havia o caso do Eiras, que tinham só a água. E, portanto, os resíduos, que é uma competência própria das câmaras municipais, era complicado. Só em 2012, em setembro de 2012, é que sai uma lei que permite criar os serviços intermunicipalizados. Okay. E nós, de imediato, pedi uma reunião ao Secretário de Estado, na altura da Administração Local, reuni com a Presidente Susana Amador, na Direção-Geral, e começámos a tratar do processo para criar os serviços intermunicipalizados. Odivelas não quis.
Odivelas, entretanto, nesse período, faz a renúncia à gestão dos serviços municipalizados, Odivelas a saída. E, portanto, que era o que tinham acordado em 98 é que tinha que ser com 1 ano e meio de antecedência. E fizeram. Tinham legitimidade para isso. Só que não conseguiram criar os serviços em Odivelas. E depois voltam os beijinhos e os abraços que houve um milagre, conseguiram resolver o problema. Estava tudo encaminhado, tínhamos a proposta feita, sem haver confusão, devidamente organizado. Pronto, agora são felizes. Não sei qual foi a vantagem para que, pelo menos para Loures, neste momento o Presidente dos Serviços Municipalizados de Loures é o Presidente da Câmara de Odivelas. Eu, como Presidente, enquanto fui Presidente da Câmara de Loures, entendia que Loures deveria presidir sempre. Não é por uma questão de querer ou de ter mais poder ou menos poder. Proporcionalidade. E, portanto, Loures deveria presidir. Portanto, faz algum sentido nós amanhã, no sábado, vamos discutir o orçamento dos serviços municipalizados de Loures e vem o Presidente da Câmara de Odivelas responder. Está aqui um absurdo que não se entende, pelo menos eu não consegui entender como é que o Presidente da Câmara vai responder. Não deve vir, portanto, não deve vir porque, naturalmente, não faz sentido um Presidente da Câmara vir responder aos eleitos de outra Câmara, portanto, não faz muito sentido. Mas foi o entendimento que foi feito e vai funcionando, as pessoas vão sobrevivendo e é preciso é que os clientes sejam bem servidos, com a qualidade que vão tendo e essa qualidade vai se mantendo. Isso é essencial, até porque eu recordo que havia uma necessidade de infraestruturação, ou melhor, renovação da infraestruturação que estava no terreno, porque já tem muitos anos, não é? Eu ainda me lembro, no princípio, o bairro onde eu moro foi o segundo bairro a receber no Concelho de Loures o Alvarado do Timento. E éramos nós, os habitantes do bairro, que andávamos de enxada na mão e picareta a abrir valas para pôr o saneamento básico. Tudo novo. Certo. Entretanto, passaram 40 anos e agora há necessidade de fazer aqui algum esforço de investimento. É verdade. Muitas das perdas que aconteciam, eu referia com grande frequência, tinha a ver com os bairros de género ilegal, nomeadamente em Loures e Odivelas. Exatamente. Porque não havia os cadastros. As pessoas eram voluntárias, trabalharam durante meses a fio para conseguir fazer as infraestruturas. A Câmara e os serviços municipalizados davam apoio. Eu também tenho algum conhecimento de 81, quando entrei para a Câmara, também apercebi-me e havia várias obras de infraestruturas que decorriam. Era o risco escalado do Presidente, não era? Não, eu entrei já com o Severiano Falcão. Com o Severiano Falcão, ok. Essas obras não tinham cadastro. Ainda hoje não conseguimos fazer o levantamento de tudo isso e, portanto, teve durante vários anos, né, responsável por essa divisão, o agora Secretário de Estado do Ambiente, o Engenheiro Carlos Martins, que era funcionário dos serviços municipalizados, mas não tínhamos o cadastro. E quando há uma ruptura, não sabia onde havia de desligar a água. Portanto, muitas das rupturas que vão acontecendo, e cada vez mais, têm a ver com isso. Mas há alguns políticos que acabam por ter, como são ignorantes, ou fazem ignorância e pensam que as pessoas são ignorantes, vão dizendo que é falta de erros de gestão, não investimento nas infraestruturas. É o mais fácil dizer. Em vez de se atacar o problema, em determinados locais houve aumento de habitações, normalmente a pressão da água aumenta, as infraestruturas estão velhas, é preciso mudar e é preciso ter um plano. E até há bem pouco tempo os serviços municipalizados não tinham hipótese de fundos comunitários para as redes de infraestruturas subterrâneas, quer de água, quer de saneamento. Hoje já acontece. E certamente que Loures poderá vir a beneficiar dessas benesses. Escala, não é? Não, é porque a lei mudou, portanto, a lei comunitária mudou e portanto, já poderá, os municípios, através dos seus serviços municipalizados, candidatar-se a essas infraestruturas. Essas infraestruturas, muito bem. De dívidas era assim, muito mal. E já falámos aqui nos agora CIMAR, não é? É assim que se chama. Eu penso que é uma solução, enfim, para durar bastante tempo agora. Não vejo que... a não ser que haja aqui uma transformação radical, novamente, nas formas de gestão municipais que venham a implicar outro tipo de solução, mas não me parece. Gestão partilhada, em princípio, é a melhor solução. Daquilo que havia em alternativa... As pessoas continuam a ser as mesmas. Exatamente. Os técnicos continuam a ser os mesmos, os locais continuam a ser os mesmos. Mudou-se os nomes. E mudando o nome e responsabilizando outros pela gestão, não é suficiente para se melhorar ou piorar.
Claro. Portanto, as políticas e a capacidade financeira e as orientações políticas é que têm que ser diferentes. Mas têm sido diferentes para pior, porque a nível de recolha dos resíduos, houve um negócio agora, eu chamo-lhe de negócio e na Assembleia também eu disse, um negócio catastrófico que a CDU chama investimento nos serviços municipalizados, que foi a aquisição de 9 carros de recolha de resíduos, a aquisição, entre aspas, o aluguer, mais de 3 milhões de euros por 6 anos. Ao fim desses 6 anos, os carros voltam a ser de uma empresa, da empresa que alugou os carros. Grande negócio. É um grande negócio. Para eles. Para eles. E eu também, eu referi na Assembleia Municipal, conseguiram transformar uma empresa de recolha de resíduos numa empresa de aluguer de viaturas pesadas de recolha. Portanto, é um negócio que é ruinoso e a consequência vai ser daqui, portanto, está há cerca de um ano, daqui a 5 anos, quando se tiver que investir mais 3, 4 ou 5 milhões de euros. Quando os carros deveriam ser do município, ao fim daquele período. Portanto, e a empresa certamente irá alugar por mais não sei quantos anos os carros por mais 3 milhões de euros. Portanto, ficam os carros muito caros. Erros de gestão que se pagam caro. Ainda no que diz respeito às algas, Loures, durante muito tempo, foi o município que mais algas tinha no país. Os célebres bairros clandestinos, que depois, eufemisticamente, começaram a chamar áreas urbanas de género ilegal, sempre era mais bonito. Isto havia aqui um manancial de trabalho nos serviços municipais, no DAU, a Divisão da Administração Urbanística, muito grande. Eu recordo que quando foi a criação do município de Odivelas, ali nos primeiros tempos, herdou-se um conjunto de processos que aquilo era a atribuição de alvarás, era quase todas as semanas a atribuição do alvará, fruto muito daquilo que vinha atrás de Loures. Sim, as algas foi sempre um problema não só do município de Loures, mas dos municípios da área urbana de Lisboa. As pessoas não fazem ideias, mas, por exemplo, Cascais tem mais bairros de género ilegal que Loures. Loures foi sempre tido como um concelho especial, de terceiro mundo. Portanto, era como era visto. E, portanto, tudo o que era mau era de Loures. Era Loures. E, portanto, foi também uma luta que tivemos durante alguns anos para tirar essa má imagem que Loures foi conquistando, graças a uma gestão mais de 20 anos do Partido Comunista, casuística e sem orientação no futuro. A nível das algas, muitos das algas não se conseguiram legalizar por via do PDM. Porque foram cometidos erros quando foi aprovado o Plano Diretor Municipal em 93 para 94, em que os índices de construção, quando se fez a avaliação do PDM, foram incorretos. Naturalmente não havia os mesmos mecanismos que há hoje para a aferição de áreas e de uma série de condições de trabalho bastante mais sofisticadas. Mas, na altura, eu lembro-me que fiz parte de uma equipa candidata à Câmara de Loures, em 93, com o António Costa, e António Costa que estava... Desculpa, era uma equipa que de resto deu 3 presidentes de Câmara. Exatamente. Foi o Vares, o António Costa e o Carlos Teixeira. Uma equipa de luxo. Uma equipa de luxo. Perdemos por pouco nessa altura as eleições e o António Costa, que tinha grandes responsabilidades já na Assembleia da República, apesar de ser muito jovem, levou a efeito a criação da lei das aulas de 91 de 95. Portanto, teve também uma... Fruto desse contacto direto que ele teve com essa realidade aqui em Loures. A alteração ao PDM, o Partido Socialista apresentou uma proposta e que foi secundada pelos nossos vereadores na altura. Portanto, em 93, quando foi aprovado o PDM, ainda foi com a variação anterior. O Partido Socialista teve a oportunidade de votar contra, na altura, porque os erros depois vieram a repetir-se. As eleições foram em dezembro e o PDM é aprovado em dezembro. E, portanto, todos os erros foram depois mais difíceis de corrigir no futuro. E muitos dos bairros apenas passava pela alteração do índice, que depois, dado o contingente e o número não podia ser resolvido de forma casuística, demorou alguns anos a resolver. Loures, eu provei antes de sair, deixei o plano diretor, o novo plano diretor aprovado, foi o segundo município, dizia-me há tantos anos, mas foi o segundo município da área metropolitana de Lisboa a aprovar o PDM de segunda geração, que demora sempre, tem 37 entidades que têm que dar pareceres, umas dão quando a 37ª vai, já a outra está desatualizada, mas deixámos o plano diretor aprovado e em consulta pública. A CDU entendeu
voltar tudo atrás e parou um ano e reverteu uma série de decisão que tínhamos tomado e, portanto, as auges continuam tudo na mesma, as empresas já não se conseguem legalizar. Tentaram dar o sinal deles, voltaram a dar o sinal de 20 anos atrás do século passado. Isso. Voltaram ao século passado. Mas bairros que estavam já, bastava o PDM entrar em vigor, aquilo que nós tínhamos, automaticamente o alvará podia ser emitido, voltou tudo atrás. Agora é um ou outro que vai acontecer. Portanto, a CDU conseguiu voltar a dominar os bairros de género ilegal, pela forma mais negativa que é as pessoas continuarem independentes. Portanto, foi uma bandeira que nós tivemos, legalizámos muitos bairros, em Santa Iria da Azóia, em São João da Talha, na freguesia de Loures. A freguesia de Loures era a freguesia que mais bairros ilegal tinha. As pessoas não faziam ideia. Em Loures, em Santo Antão de Tujal, São Julião de Tujal. Portanto, uma série de bairros que nós legalizámos. Aqueles que eram possíveis, 80% dos bairros que tinham condições para ser legalizados, nós legalizámos. E, portanto, até aí houve um bom trabalho da equipa. Nós criei uma divisão especial das AUS, criei um serviço especial em Santa Iria da Azóia, que a Portela da Azóia era o maior bairro de género ilegal da área metropolitana de Lisboa e devia ser de Portugal, e criei um gabinete próprio que, dada a dificuldade da identificação da propriedade, havia 3 proprietários do mesmo lote, já dividimos em várias células e já estão vários com o alvará emitido, portanto também estará no bom caminho. Muito bem, muito bem. E esses erros que, entretanto, foram cometidos com a gestão CDU, com a travagem do PDM de segunda geração, é algo que só no próximo mandato, se calhar, é que se pode emendar. Naturalmente que lá terei que eu a seguir e resolver outra vez o problema. Já lá chegamos, no bom sentido. Já agora, eu ia perguntar-lhe que tipo de herência é que transmitiu ao atual presidente Bernardino Soares, mas ainda queria falar, por exemplo, do hospital. O hospital é uma infraestrutura da maior importância na região, a região de Lisboa, serve aqui várias terras, serve aqui o Oeste, é o que é. Eu recordo-me também, ando aqui há muitos anos, recordo-me que aquele espaço onde está o hospital ostentava uma placa a dizer isto aqui vai ser o hospital, mas era sempre, todos os anos iam passando e a gente dizia aquela vai ser, até que um dia a placa desaparece e temos lá o hospital. Fala um bocadinho aqui do Hospital de Loures. Eu lembro-me que o desejo do Hospital de Loures é centenário. Claro. Ainda Odivelas era pertença do Conselho de Loures, já se reivindicava e já se faziam vigílias para a construção do hospital. Via-se várias fotografias de presidentes de Câmara, o Sr. Fernando Falcão, o Demétrio Alves, o Dom Barata, a tirar fotografias com os ministros socialistas, outros do PSD, que agora é que vai o hospital. Portanto, eu não tirei fotografia com nenhum e o hospital está lá. Apenas tive um compromisso com uma pessoa que na altura negociou comigo, foi o Durão Barroso, que era primeiro-ministro na altura, que conversou comigo, que me recebeu, que ouviu e se comprometeu a levar por diante a construção do hospital. Entretanto, o Durão Barroso sai, o projeto entra em consulta pública, etc. Vem entrar um governo do PS e aquilo vai tudo abaixo outra vez, porque havia também o Hospital Vila Franca, portanto, uma confusão, volta de dar estaca zero. Até que Sócrates ganha as eleições e voltei a conversar com o José Sócrates. E o José Sócrates comprometeu-se a que o hospital ia ser feito. Tanto se comprometeu, eu dei-lhe o meu apoio político, que tinha na altura em Loures, aquele poder que tinha, Loures era a maior conselheira do Partido Socialista à época, dei-lhe o meu apoio político e ele correspondeu cumprindo a palavra dele. Foi ele que lançou a primeira pedra, não teve a oportunidade de inaugurar, porque já foi com outro primeiro-ministro. Passaram 4 primeiros-ministros, foi Durão Barroso, Santana Lopes, o José Sócrates e o atual, o Pedro Passos Coelho, que foi primeiro-ministro durante muito tempo, mas eu nunca nem sequer o vi, portanto nunca foi a Loures. Na inauguração foi o Ministro da Saúde, portanto nem sequer se dignou a ir ao Conselho de Loures. Mas esse compromisso foi assumido e foi feito. Nós, Loures, houve uma série de condicionantes, os terrenos estavam avaliados em mais de 20 milhões de euros, para Loures era muito importante esse dinheiro para determinadas infraestruturas, mas os políticos têm que tomar decisões. E a minha decisão, a minha primeira opção foi o Hospital de Loures. A minha, e tive naturalmente o apoio de toda a estrutura do meu partido em Loures.
não só em Loures, mas também fora na altura. Porque não foi fácil, porque houve o período que decorreu entre a cedência do terreno ao Ministério da Saúde para a construção do hospital e a construção, ultrapassou um prazo que estava estabelecido e tinha a CDU a reivindicar a reversão do terreno porque tinha passado o prazo. E naturalmente que eu, não tendo maioria na Câmara, nunca levei, tive sempre o apoio do PSD nesta situação e nunca levei à reunião de Câmara a reversão. Apesar do PSD também tentar jogar um pouco ali. Nunca levei à reunião de Câmara e depois, quando em 2005 o José Sócrates ganhou as eleições, foi quando se deu o grande passo para a construção do hospital. Garantimos também as acessibilidades, portanto, assumimos o compromisso de fazer acessibilidades, porque nós queríamos mesmo o esforço do município mesmo, direto. Esforço do município, porque, inclusive, tínhamos no empréstimo, desse tal empréstimo dos 39 milhões de euros, tínhamos cerca de 5 milhões de euros previstos para as infraestruturas, que, ao não ocorrer, tivemos que fazer com o orçamento próprio para garantir que o hospital era feito. Foi feito. Já nasceram alguns milhares de crianças, serve a 100% Odivelas, não serve infelizmente Loures a 100%, porque estava previsto, o Hospital de Loures era para servir 100% Loures, mas com a construção do Hospital de Todos os Santos, que estava prevista essa construção, portanto ficava mais próximo os cidadãos de Vila Franca, de Santa Iria, de Bobadela, São João da Talha, Portela, portanto ficariam mais próximo desse hospital e, portanto, fazia sentido, que era para arrancar ao mesmo tempo. Só que o outro hospital não tinha o Carlos Teixeira à frente e não foi feito. E, portanto, Loures foi o único que funcionou. Entretanto, o novo governo decidiu que Odivelas ficaria a 100% a ser servido para o Hospital de Loures, o Sobral de Montagraça a 100% e parte de Mafra, as freguesias mais populosas, Malveira, Venda do Pinheiro e outras freguesias, só que esses municípios contribuíram zero para a construção do hospital. E muitos deles só criticavam, por causa das infraestruturas, dos acessos, mas contributo zero, nada. O Hospital de Loures deve ser o único do mundo em que há um transporte público que vai até às urgências, que entra dentro do hospital do mundo. Entra dentro do hospital. Em nenhum outro parte de Portugal ou do mundo acontece isso. E as pessoas ainda hoje continuam a reivindicar que transportes públicos não há em lado nenhum do mundo. E, portanto, eu consegui também, nomeadamente uma luta bastante intensa, em que envolvia a vereadora que tinha essa área, a vereadora Sónia Paixão, que conseguiu, alguns meses antes de sairmos, reforçar esse acesso às urgências e, portanto, até isso nós conseguimos fazer. Isso é uma coisa fantástica. Diríamos então que a herança que transmitiu a este atual executivo foi uma boa herança. Sim, na área da saúde foi, portanto, o hospital, acima de tudo, criou, apesar de o serviço que presta à comunidade, não é? É um serviço que presta à comunidade, as pessoas, os jovens, podem ter os seus filhos em Loures, podem ser tratados, as pessoas, muitos que me abordam na rua, dizem, fui ao Hospital de Loures, aquilo é muito bom, funciona muito bem. Dou-me os parabéns com grande vivência. Só tenho, o lamento é que não conseguimos ainda ter toda a gente de Loures no Hospital de Loures, mas havemos de o conseguir. Criámos cerca de mais de 1.200 postos de trabalho diretos, fora os indiretos. Portanto, há muita gente que trabalha no Hospital de Loures, que tem um emprego, porque houve um político que assumiu como prioridade número 1 o Hospital de Loures, e, portanto, se tem emprego, alguma coisa teve que acontecer. E, designadamente, no espaço envolvente está negociado e está estabelecido que se irão desenvolver equipamentos na área das tecnologias farmacêuticas, portanto, na área farmacêutica e de investigação científica. Está tudo planeado para que isso venha a acontecer. Esperemos que um dia aconteça. A nível de outras infraestruturas de saúde, o Centro de Saúde de Santo Antônio dos Cavaleiros, que há 20 anos que andava para ser feito. O Centro de Saúde de Sacavém, Camarate, há 20 anos que andava para ser feito. O Centro de Saúde de São João da Talha, o Centro de Saúde de Moscavide, que deixámos prontinho a inaugurar em Moscavide. Portanto, e isso, as expensas do município, o Centro de Moscavide, o município pagou na íntegra a construção desse Centro de Saúde. Não pagou do ponto de vista financeiro, mas foi a contrapartida, em vez do urbanizador entregar dinheiro ao município, fez por aquele valor ok. E, portanto, temos entre muitas outras coisas na área de falar de saúde. Estamos bem. Há equipamentos ainda em falta, nomeadamente em Santa Iria, que deixámos também
previsto a construção de centro de saúde de Sentiria, a negociação de um terreno, em Santo Antão de Jal, na apelação. Portanto, ainda temos algumas carências. Não sendo uma competência própria dos municípios, entendemos que o município poderão dar um passo forte para que isso aconteça. Exatamente. É essa também a missão dos municípios e dos eleitos locais. No início do mandato do Dr. Bernardino Soares, falou-se muito numa auditoria, enfim, para apurar uma série de coisas. Nunca mais se ouviu falar da auditoria para além das parangonas que nos primeiros dias deu essa notícia. Sim, agora é capaz de se voltar a ouvir falar, normalmente, daqui a 3 meses ou 4 meses antes das eleições. É o timing. É o timing, que esta astúcia política desta gente funciona um pouco assim. A auditoria foi feita, a legitimidade para fazer a auditoria, foi uma auditoria feita pelos próprios serviços da Câmara, pelos auditores da Câmara, foi um serviço que eu próprio criei. Mais um agradecimento tem que lhe fazer, não é? E uma ajuda o serviço de auditoria, quando foi criado, foi inclusivamente quando sai aquela lei eu não consigo definir bem, dos conexas e não sei o quê. Portanto, uma coisa dos juízes, da transparência, da administração pública. Okay. Inclusivamente reuniram em Loures que nós fomos o exemplo a nível, no Palácio Marqueses da Praia, fomos dado como exemplo na implementação dos serviços de auditoria interna. O Presidente do Tribunal de Contas era o Presidente dessa estrutura. Exatamente. E, portanto, eles estiveram em Loures e portanto, sinalizaram Loures como um município exemplar no procedimento da transparência da coisa pública. E, portanto, esse serviço foi um serviço criado por mim, não com o intuito de perseguir ou de identificar malandros, mas identificar possíveis erros que estavam a ser cometidos para os corrigir, para melhorar a gestão. Portanto, que é assim que eu vejo... Oportunidades de melhoria, como se chama. Oportunidades de melhoria, portanto, são especialistas, pessoas que se prepararam e que identificam determinados procedimentos para se corrigir. E alguns foram corrigidos. Estranhamente, depois, essas pessoas detectam uma série de anomalias quando era obrigação delas terem detectado na altura própria. Claro. Mas, enfim, esse processo foi entendido e foi difundido como era não sei quantos cafés que se bebiam. Eu lembro que uma das primeiras medidas foi acabar com as máquinas de café. Não, mas mudaram de sítio. Porque ainda hoje se bebem, as pessoas começam a fazer, só para fazer uma conta assim por alto, na altura falava-se bebia muito café, para a malta dizia, o Carlos Teixeira bebe muito café, não sei como é. Cada máquina servia 4 cafés por dia, mas em média, portanto, havia dias que algumas não deviam funcionar. Por exemplo, nas reuniões de Câmara, que fazem de 15 em 15 dias, e às vezes chegam a fazer 3 reuniões de Câmara, se beberem com as pessoas que assistem, os vereadores, os técnicos bebem 50, 60 cafés por cada reunião. Se fizermos 3 reuniões, são cerca de 200 cafés por mês. Num ano são 2.400, em 10 anos são 24.000. Portanto, só ali a CDU não conseguiram café, como aumentaram o consumo do café. Portanto, isto só para dar um exemplo, que quando as pessoas querem dizer mal, querem ridicularizar, fazem as contas não sei quantos anos. Eu, por exemplo, posso dizer que agora a CDU diz que reduziu o IMI e faz comunicados, gastou mais dinheiro a comunicar que tinha reduzido o IMI que a redução que fez aos cidadãos, que acaba por ser 1 cêntimo por mês, em média, por cidadão. Portanto, gastou muito mais dinheiro em propaganda política a dizer que tinha reduzido do que a realidade da redução, do que a própria redução. Mas, portanto, são especialistas nesta matéria e as pessoas também gostam, também é uma verdade, também dá dinheiro a ganhar alguém, não é? Quando se faz esta publicidade e esta propaganda, alguém ganha dinheiro com isto, nomeadamente até na televisão, voltaram os anúncios da televisão, Loures voltou a ter muito dinheiro, voltou a ter muito dinheiro e faz anúncios que são caríssimos, não é? Na RTP1 e outros canais. É pena não fazerem na Loures TV, pronto. Enfim, Loures TV, pode tudo. Mas pode ser que um dia calhe. Engenheiro Carlos Teixeira, qual é o balanço que faz desta gestão da atual CDU aqui no município de Loures? Estamos em tempo de balanços, final do ano, para o ano temos aí uma nova realidade. Assim, a CDU não conseguiu pôr em prática tudo aquilo que se propôs fazer. Zero. A CDU valeu zero. Juntou-se ao PSD, que também valeu zero. Zero. A CDU não conseguiu, a não ser criticar a gestão do PS, não fizeram mais nada. Falaram das infraestruturas viárias, tipo Cavaco Silva, que pediram um empréstimo de 12 milhões para fazer os arruamentos.
É assim, na última Assembleia, se realmente fizeram lá em Loures, arranjaram o bairro Vitória, que é do Presidente da Junta de Loures, que morava lá, pelo menos, o Presidente da Junta da Freguesia de Loures, da CDU, morava no bairro Vitória, e foi o bairro que foi asfaltado. Eu disse na Assembleia, que estou a dizer aqui, disse na Assembleia Municipal, foi esse. E foi ali um bocadinho no Infantado, como houve lá agora um supermercado que fizeram lá, ainda suponho que ainda já está a funcionar há um ano e ainda não tem licença. Portanto, a gestão da CDU passa um pouco por isto, casuística e dizer mal dos outros. Agora, inauguraram a biblioteca de Sacavém. Foram 1,5 milhão de euros que negociei com o Turismo de Portugal antes de sair. Portanto, e só podia ser para a biblioteca. Eles não podiam utilizar o dinheiro noutro sítio. Estava definido o local, estava feito o projeto e, felizmente, mandaram seguir porque também perdiam o dinheiro. E, portanto, tiveram uma obra de referência, uma biblioteca que hoje é o ex-libris. É o ex-libris em Sacavém, que é a grande obra com dinheiro consignado especificamente para aquilo do Turismo de Portugal, negociado pelo facto de termos perdido a Parque Expo e, portanto, que foi qualquer coisa. E, portanto, a nível de asfaltamentos, devem começar agora a asfaltar alguns bairros, naturalmente, tapar uns buracos. Vai haver os planos de revitalização de Camarate, por exemplo, em Camarate, que se vai gastar num projeto de 600, nesta primeira fase 600 mil euros, 700 mil euros, mais as infraestruturas, mais de 1 milhão de euros. Mas depois deixa o bairro de Angola, que é fronteira com completamente degradado, é lixo por tudo o que é sítio, casas abarracadas, destruídas, aquele bairro está completamente degradado. E exigem aos moradores que paguem as infraestruturas, mais infraestruturas de saneamento, e vão gastar 1 milhão de euros a requalificar, a pintar umas ruas. O bairro de Santiago, em Camarate, eu tenho posto, depois há dias no Facebook, fui lá falar com uma pessoa, a minha amiga, depois é lixo por tudo o que é sítio. É uma coisa impressionante. E depois não é lixo, papéis, é todo tipo de entulhos à entrada do bairro, aliás, à saída do bairro. Tudo que fui lá agora outra vez, 2 meses depois, continua tudo a mesma, ainda pior. Vamos outros sítios, aquilo está completamente degradado. É lixeiras, tudo. Em Montemora, eu fui às festas de Montemora, entretanto, alguém me chamou a atenção. Portanto, onde nós estivemos, onde era a antiga lixeira, que foi feito depois de um parque urbano, entretanto, aquilo foi desativado. Bem, aquilo está, o acesso a Montemora, através daquele arruamento, está completamente atolado de entulho. Entulho por tudo. Portanto, era um argumento que dava acesso ao bairro um dos bairros de Montemor, completamente entulhado. Portanto, não digam nada, é só conversa. Por exemplo, falaram, fizeram uma grande bandeira da variante da Bucelas. Ainda não começou. Começaram logo, houve champanhe e tudo, logo de 6 meses depois de terem chegado. Ainda não começou a obra. Provavelmente não começará. Vamos a ver, era bom que começassem, conseguissem resolver, porque nós deixámos tudo planeado para que isso acontecesse. Agora, é preciso que haja, as opções políticas sejam em fazer essas infraestruturas. Não é? Claro, é importante ter opções, mas mais importante é concretizá-las. Não é? Então, nós deixámos, a nível de bibliotecas escolares, recordistas não sei, 48 bibliotecas, 80 refeitórios nas escolas, havia 3 apenas, fizemos mais 80. Então, isto é a realidade. Piscinas, havia o balão em Loures, que era uma coisa que vinha vento, aquilo caía. Deitámos tudo abaixo, 4 piscinas de grande qualidade no Conselho. Santo Antão dos Calheiros, onde se fazem competições, Loures, onde se fazem competições, Portela, Santaria, extremamente localizado. Pavilhões, havia 4, nós fizemos mais 7 pavilhões desportivos. Era a educação, o desporto, mas 4 pavilhões. Fizemos 7 em 10 anos, eles fizeram lá 20 e tal. Exatamente. Só para dar alguns tópicos do que é a diferença da gestão de um lado para o outro, não é? Se me permite dizer isto, Engenheiro Carlos Teixeira, não é a primeira vez que eu digo isto. Loures será sempre conhecido como Loures antes do Carlos Teixeira e Loures depois do Carlos Teixeira. Isso é simpático. Isso é uma evidência, é uma evidência. Isto agora leva-me a fazer-lhe aqui, enfim, esta não é pergunta, é deixar esta situação. Nós para o ano temos eleições autárquicas. Qual é o sentimento que lhe gera, neste momento, essa circunstância? Bem, eu fui presidente durante 3 mandatos, fui subindo sempre a votação, tendo acabado em 2009 com o maior resultado sempre da área metropolitana de Lisboa. Nunca ninguém
teve um resultado sozinho, partido sozinho, nem em coligação, o resultado que eu consegui obter, 48, quase 50%, mesmo quando a CDU teve maioria absoluta, chegou aos 45% e era a CDU, portanto já é uma coligação, e tinha também a UDP, uma série de coisas que concorreram contra o PS-PSD, portanto nunca chegaram sequer a atingir esse objetivo. Nós tivemos um período difícil. O 2010, 2011 foi muito difícil, não só para Loures, mas para todos os municípios e para o país. Portanto, não foi um ano de grande recessão. Tivemos que suspender algumas obras, nomeadamente a Escola de Camarate, que estava para avançar, era o Complexo Desportivo Loures, que tínhamos para avançar, um recinto desportivo, o Estádio Municipal, e uma série de outros equipamentos que tínhamos em mente de levar a efeito. E não conseguimos fazê-lo. A nível dos equipamentos sociais, que tínhamos aposta em dinamizar mais equipamentos e tivemos que suspender. Portanto, o facto de não poder recandidatar foi alguma frustração, porque entendo, apesar de ter aceito essa situação, entendo que exercer um direito a um cidadão não se poder candidatar à Câmara e à Junta de Freguesia, os presidentes não se podem candidatar. Outros fizeram, não é? Os outros fizeram, foram outras câmaras. Portanto, só o Partido Socialista é que não. E, portanto, podiam ir às outras câmaras, não podia aquela. Portanto, a lei é um bocado... foi... A Assembleia da República decidiu, estava decidido. No entanto, o meu objetivo, naturalmente, ficou algo por fazer, que era a concretização. Nós fizemos os equipamentos todos. Apoio às instituições de seguridade social, o contrato local de segurança, as universidades séniores que nós criámos, acabar com as barracas, lembra-se, certamente. Sim. Prior Velho era barracas tudo que era cedo, o Portela era barracas tudo, Loures, ao pé da escola americana era barracas. Acabámos com as barracas, nós limpámos o Conselho. Portanto, hoje, as pessoas criticam, os que ainda criticam, que nós não fizemos isto aquilo, é verdade, nós não conseguimos fazer tudo, porque agora os outros não iam fazer nada, não íamos todos de férias. E, portanto, nós criámos condições para que o município de Loures fosse bem gerido. O que eu costumo dizer é para não estraguem. Não estraguem. E, portanto, o objetivo seguinte será continuar a apostar na área social, na integração das pessoas. Nós recebemos duas vezes o prémio da Gulbenkian como o município que melhor integrou as comunidades imigrantes. Portanto, é uma honra. Nenhum município conseguiu igual extensão. Portanto, um trabalho enorme que desenvolvemos ao longo dos anos. O contrato local de segurança é exemplo em todo o mundo e foi o único que teve sucesso em Portugal. Portanto, desde italianos, húngaros, franceses, belgas, vieram ver. Nós criámos uma escola de prevenção e segurança única no mundo, não há, onde se prevêem os sismos, os incêndios, única no mundo. Tivemos visitas de todo o mundo para nos vir visitar, mas esta gente apagou tudo isso. As coisas boas foram apagadas. Criámos situações únicas no país e no mundo. Naturalmente que fomos convidados para apresentar. Nós fomos à Áustria apresentar os nossos projetos do contrato local de segurança. Fomos convidados à Hungria, a Budapeste. Fomos a Paris. Fomos a Roma. Portanto, fomos a Bruxelas. Convidados para apresentar. E naturalmente isso também traz prestígio, claro, não só para o município, mas para o país. Naturalmente, depois diziam que o Carlos Teixeira viajava bastante. Mas é importante, nós recebíamos a Letónia, vieram da Lituânia, da Letónia, da Estónia, da Eslovénia, da República Checa, vieram visitar-nos. Portanto, porque são projetos de sucesso. Hoje fala-se de Loures de quê? É porque os transportes e as acessibilidades, e o Festival do Caracol. O Festival do Caracol também foi uma herança que nós deixámos, o Caracol. Fernando Queiroz, exatamente. Lembro-me bem. E, portanto, o Parque da Cidade, não se lembra, o Parque da Cidade, quando eu cheguei, eu era presidente da Junta de Freguesia na altura, inauguraram lá um recinto verde, e nem sequer casas de banho tinha, aquilo era um nojo. Eu digo mesmo, era um nojo, foi uma vergonha quando foi feita a inauguração. Era um nojo. Aqueles, onde hoje é o Palácio Marquês da Praia, aquilo era uma ruína. No sítio onde está o ringue para a prática desportiva, ainda estavam lá uns cavalos, aquilo era uma lixeira. Nós conseguimos transformar aquilo num parque da cidade. O Parque da Cidade, hoje tem outro nome, que eu não sei, mas é o Parque da Cidade. Porque nós temos lá no Parque da Cidade uma galeria de arte, apadrinhada pela Fundação Vieira da Silva, temos o nosso gabinete de turismo, temos a fachada do pavilhão da Igreja de São Paulo. Portanto, nós temos hoje... o Parque da Cidade é o Parque da Cidade. É uma referência. Pronto,
Não tínhamos em Loures Não nada. havia, não havia. O Jardim Rosa Bastos, à entrada do Parque da Cidade, aquilo estava completamente degradado. Reformulámos. As entradas de Loures, da cidade de Loures, têm dignidade. Agora é preciso continuar a fazer mais qualquer coisa. E por isso, então? Naturalmente que estarei na luta para 2017. Nós temos um projeto que tem a ver com o plano da Zona Nascente de Loures, que é quando fizemos a variante ao Infantado, porque o Infantado não se conseguia sair, só tinha uma saída, era uma chatice, e nós conseguimos inclusive fazer aquela rotunda de saída, fizemos o acesso à autoestrada, depois fizemos outra entrada junto antes do Loures Shopping, fizemos a variante a Loures pela zona do Parque da Cidade. Nós criámos uma série de infraestruturas em que tornaram Loures, começou a ser uma cidade. Naturalmente que não só Loures, mas como outras, Sacavém, fizemos um investimento de mais de 20 milhões de euros em Sacavém. Sacavém hoje posso dizer que é uma cidade. A Avenida Estado da Índia é digna. A ligação de Sacavém a Moscavide era para um caminho. Era um caminho. O quartel dos bombeiros de Sacavém é uma referência a nível europeu. É o maior da Península Ibérica. Com escolas, zonas de treino, referência. Portanto, há coisas que nós fizemos que são referências a nível... As próprias piscinas na Portela ali ao lado. Sacavém também queria, mas ela tem uma piscina. Portanto, há uma série de equipamentos que nós fomos fazendo que agora é preciso tirar o proveito de tudo isso. Os sintéticos nos campos, todos os campos esportivos com um sintético, para não discriminarmos ninguém. Não discriminarmos. Tomara muitos municípios terem, e muitos eleitos terem uma herança desse calibre. Eu já desafiei, e já disse para quem fizer a história de Loures, já disse que nos próximos 50 anos, a nível de investimento de equipamentos, não conseguirão fazer metade do que eu fiz em 10. E não eu e a minha equipa, naturalmente. Claro. É evidente. Engenheiro, olha, desejo-lhe as maiores felicidades. Fica aqui a boa notícia na Loures TV, que vai avançar, vai contribuir para este... Eu vou à luta internamente. Para este... Depois, primeiro terá que ser internamente e depois externamente. E pronto, desejo-lhe as maiores felicidades nessa batalha. Agradeço a oportunidade. Mas é um homem que está habituado a batalhas duras, porque eu recordo bem, isto no princípio era tudo muito difícil e o Carlos Teixeira, com a sua equipa, conseguiu lá chegar e conseguiu dar a volta a isto e pronto. Em 2001 era impossível, diziam muitos, era impossível, mas foi possível. Quando se quer, quando se trabalha... Também já era difícil quando foi para a Junta de Freguesia. Também. A Junta de Freguesia era muito complicado. O PS na altura era a terceira força... Foram 2 mandatos, não foram também? Da Junta de Freguesia. O PS era a terceira força política e que cheguei lá e ganhei. As pessoas confiaram e acreditaram. Claro. E depois deram uma confiança para a Câmara e eu agradeço. Recordo bem disso. Em 2009, obtive eu, naturalmente, à frente do partido, cerca de 45 mil votos e acediu 21 mil. Foi uma grande diferença. Ainda hoje, eu... agradeço às pessoas que confiaram, muitas delas também sabem que eu fiz tudo para cumprir aquilo que prometi. Há sempre alguns que ficam desiludidos com os políticos, mas nunca procurei desiludir. A melhor forma de se ganhar eleições é de facto cumprir com aquilo que se compromete a fazer. Exatamente. Desde que o alcance da pessoa, porque há coisas que não estão ao alcance. Exatamente, não estando à coisa e há imponderáveis, elementos, há imponderáveis. Que acontecem sempre. Muito bem. Engenheiro, deixo-lhe aqui a antena para uma mensagem que queira dirigir aos nossos telespectadores. Bem, Loures continua a ser a nossa terra, é um município que nós gostamos. As pessoas que vivem e trabalham em Loures sempre foram bem recebidas. A política tem momentos altos, tem momentos baixos. Certamente todos os partidos políticos ambicionam o melhor para o território onde estão inseridos. Uns têm capacidade de fazer, outros não têm. Uns têm um modo de estar na vida, outros têm outro. Eu digo que estou sempre junto das pessoas. Procuro estar, não sou Presidente de Câmara, mas continuo a ir aos sítios. Se me convidam, estou. Quer seja no Tares, quer seja na procissão, quer seja na Morteira, no aniversário, quer seja no Clube de Futebol, no aniversário do Clube de Futebol, quer seja no rancho. Quando me convidam, eu continuo a ir como ia no passado e, naturalmente, que desejo a todos, agora estamos quase a chegar ao Natal, a primeira mensagem de Natal, um bom Natal e um bom ano de 2017. Muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado. Para vocês em casa, há 2 tipos de pessoas no mundo.
os que fazem e os que vão fazer. O Engenheiro Castro Teixeira é claramente aqueles que fazem e fazem bem. Espero que tenham gostado. Carpe diem e bom Natal também.